Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Mais um domingo da nossa escola bíblica dominical. E hoje vamos ver sobre cuidados com a saúde física. É um assunto importante, né, para todos nós, porque nós somos corpo, alma e espírito. Em lições passadas, a irmã Patrícia já falou um pouco sobre corpo, falou muito sobre alma, né? E hoje nós vamos ver bastante sobre o nosso corpo. Os irmãos sabendo que eu estou com o braço engessado, até eu vou dar um rápido testemunho. Eu sofri um acidente esses dias atrás, né? E eu creio que dos magos menor, e eu creio que vou sair mais forte, né? Desse probleminha que aconteceu, né? Mas eu estou recuperando bem, graças a Deus, agradeço a todos que oraram, né? E todas as coisas cooperam para o nosso bem, irmãos. Fico às vezes vendo o cenário do lugar lá, né? Do local. Eu vejo que a mão de Deus esteve sobre mim e eu estou aqui firme e forte, né? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, Deus é bom, né? Como diz a palavra do Senhor, em tudo dai glória, em tudo dai graças. Amém. Bom, para a gente começar, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 15, no versículo 31. A gente vai começar falando já sobre repreensão salutar. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. Algumas versões está escrito repreensão da vida. Na revista atualizada está repreensão salutar. Repreensão salutar significa algo útil relacionado à saúde, ou seja, uma repreensão salutar seria uma repreensão que traria benefícios à saúde. Praticamente o que a gente vai estar fazendo aqui, né? Nós vamos estar aqui hoje buscando aqui conhecimento, né? Aprendendo sobre cuidados com a nossa saúde física. Então, como diz a palavra do Senhor, os ouvidos que atendem à repreensão salutar, nos meios dos sábios têm a sua morada. Eu creio que é Deus mostrando para nós que nós devemos nos preocupar e cuidar da nossa saúde, né? Essa repreensão salutar pode ser cuidados com a saúde física, como praticar atividade física, cuidar da alimentação, cuidados também com a saúde mental, enfim, de maneira geral, cuidados com a saúde. Então nós vamos agora aprender, né, alguns ensinamentos aqui sobre saúde. Eu vou estar falando aqui mais sobre alimentação, sobre atividade física, visando, né, o benefício da nossa saúde. Como eu já bem disse aqui, nós seres humanos somos 3 em 1. Nós somos corpo, alma e espírito. Muitas pessoas, às vezes, cuidam do espírito, ora e tudo mais. Também cuidam da alma. E, às vezes, algumas pessoas não dão valor ao corpo. Porque pode pensar, o corpo é que me faz pecar, o corpo não serve para nada. Mas nós devemos cuidar do nosso corpo. Porque, pensa bem, se nós não cuidarmos do nosso corpo, nós vamos adoecer. Se a gente adoecer, como que nós vamos fazer a obra de Deus, né? Uma pessoa doente na cama não consegue fazer a obra de Deus com tanta eficácia, igual uma pessoa com saúde. Sem contar os problemas que vai acarretar para a pessoa, né? Ficar doente e tudo mais. Então nós devemos buscar ter saúde, devemos buscar ter uma boa saúde, inclusive para poder fazer a obra de Deus com mais eficácia, né? Para a gente chegar na velhice fortes e fazendo a obra de Deus. E eu creio que é da vontade de Deus também que a gente envelheça forte, saudável. Eu creio que Deus quer ver a gente com 80, 70, 80 anos, fortes ainda e fazendo a obra do Senhor. Bom, o crente, o cristão, né, vamos dizer assim, o crente em Jesus Cristo, ele pode comer qualquer alimento. Não há algum alimento que o torne impuro. Nós vamos ver aqui agora mesmo, daqui a pouco.
Nós, cristãos, podemos comer qualquer alimento, não é pecado nós comermos qualquer alimento que seja. Porém, nós devemos ter cuidado com o que a gente come, porque nem todo alimento vai nos fazer bem, principalmente se for consumido em excesso, né? É importante frisar aqui que a nossa salvação não depende daquilo que a gente come. Todo esse estudo aqui, que a gente vai estar ministrando agora, é para a gente focar na nossa saúde, termos saúde, mas não quer dizer que a pessoa que não cuida da sua alimentação não vai perder a salvação, ou que a pessoa que come tal alimento, ela não é salva. A nossa salvação está em Jesus Cristo. Não existe, em hipótese alguma existe, essa ideia, né, de que algum alimento pode fazer a gente perder a salvação. Isso não existe mais. Na época de Jesus, na época de Moisés, antes de Jesus, na lei de Moisés, existiam alimentos proibidos. Abre lá em Levítico 11 que você vai ver, é uma lista bem grande. Você vai ver alimentos, animais que eram proibidos de ser consumidos. Mas hoje, nós vivemos no tempo da graça, aliança da graça, não é pecado nós comermos, por exemplo, carne de porco, alimentos que naquela época não poderia se consumir. Abra a palavra de Deus aí, a Bíblia de vocês, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, no versículo 15. Diz assim: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Versículo 18 agora. Ao que ele lhes declarou. Ora, os discípulos de Jesus perguntaram para ele, né, sobre essa fala dele aqui, sobre essa parábola. Aí o Senhor Jesus explicou, versículo 18. Ao que ele lhes declarou. Ora, pois nem vós tem tal entendimento? Não conseguis compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque efetivamente não entra no seu coração, mas sim em seu estômago. E depois será digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Meu irmão, você pode comer todo o alimento. A Bíblia é muito clara aqui, ó. A gente acabou de ler, versículo 19. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. Todo alimento é puro. Você não está em pecado por comer o alimento X ou o alimento Y. Na aliança da graça, nós podemos comer qualquer alimento que não é pecado. Agora, nós devemos ter uma sabedoria em escolher alimentos que sejam bons para nós, porque existem alimentos que vão nos fazer mal. Nós vamos ver daqui a pouco, vamos estudar mais sobre isso aí, questão dos excessos e tudo mais. Os alimentos, eles foram criados por Deus para o nosso bem. Deus criou os alimentos para o nosso bem, para a gente poder se alimentar, para a gente ter prazer na alimentação e também para a manutenção da nossa saúde. Os alimentos são uma bênção de Deus. Porém, devemos fazer uma ressalva aqui, que nem todo alimento foi Deus quem criou. Por exemplo, as frutas, mamão, banana, abacaxi, foi Deus que criou. Mas a gente pegar, por exemplo, alimentos, gordura vegetal hidrogenada, foi Deus que criou? Não foi, foi a indústria química. E a gente pode falar mais, bacon. Existe bacon no porco? Você mata o porco na roça e pega o bacon? Isso não existe. Foi criado pela indústria química. Por aí vai, tem vários alimentos assim. Foram alimentos criados pelo homem. Os alimentos que foram criados por Deus são aqueles alimentos naturais, que têm na sua forma natural, vêm lá da natureza. Alimentos que o homem criou, nós já devemos ficar com o pé atrás, porque muitos deles são maléficos à nossa saúde. E aí entra a questão do excesso. Nós podemos consumir? Podemos, nós vimos aqui. Todo alimento é puro, podemos consumir. Mas cuidado, o problema mora no excesso. O excesso é o que é o problema. Bom, nós precisamos cuidar da nossa saúde também porque o nosso corpo, que todos nós temos, né, um corpo físico, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o
templo do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, nós devemos zelar por esse corpo, pois é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. A todo aquele que crê em Jesus, é dado o Espírito Santo. E ele habita no seu corpo, no meu corpo. E veja, abre a palavra de Deus comigo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Meu irmão, cuida do seu corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus te deu esse corpo. Move através do seu corpo. Cuide dele. Existe uma ideia, que se não me engano é grega, de que o corpo não vale para nada. O corpo humano não serve para nada, é imprestável. Essa ideia é equivocada. Porque, para mim vir aqui hoje ministrar essa palavra para vocês, eu estou usando o meu corpo. Precisei do meu corpo. Para nós fazermos a obra de Deus, também usamos o nosso corpo, né? Então, existe, como se diz, a serventia do corpo. Ele tem a sua importância. Nós não podemos cuidar, né, demais do nosso espírito, demais da nossa alma e abandonar o nosso corpo. Eu acho que nós devemos cuidar dele também, porque nós precisamos. Nós habitamos o nosso corpo. O Espírito Santo habita no nosso corpo. E pense nisso. O Espírito Santo de Deus habita em você, no seu corpo. E como você está tratando o local onde o Espírito Santo habita em você? Como você tem cuidado do local onde o Espírito Santo habita? Pense nisso. Vamos ler de novo o finalzinho do versículo 20? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmão, cuida do seu próprio corpo. Como diz a palavra de Deus em outro versículo, ninguém odeia a sua carne, antes todo dia a alimenta. Nós devemos cuidar. Deus espera, Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, da nossa saúde. Como eu já disse, se a gente ficar doente, sem saúde, a gente vai acabar até fazendo com menos eficácia a obra de Deus, né? Bom, e como que era então a alimentação nos primórdios, quando Deus criou o homem, né? Lá no Éden, antes do dilúvio, lá no Éden, quando Deus criou Adão e criou Eva. Olha como que era a alimentação naquela época. Gênesis capítulo 1, versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Na época do Éden, a dieta, a alimentação daquela época, era uma alimentação que hoje a gente chama de vegana. Era apenas vegetais, sementes, não se consumia, por exemplo, carne de vaca. Não matava animal para consumir. Lá no Éden, a alimentação era essa que a gente acabou de ler, que Deus determinou para Adão e Eva. Então era uma alimentação vegana. E eles tinham suas necessidades nutricionais supridas, né, através daquela alimentação. Então naquela época por exemplo, naquela época não fazia churrasco. Não fazia. Se fosse nos dias de hoje, né, não teria churrasco. Não teria açougue, por exemplo. Era uma alimentação vegana. Lá no Éden, aí alguém pode perguntar assim, mas como que era? Aquela época, com certeza, tinha sementes, frutas que hoje não tem mais. Após o dilúvio, eu creio, né, que muitas espécies de frutas e sementes foram extintas da terra. E estas frutas ou sementes que foram extintas, com certeza tinham nutrientes que hoje se tem falta nos vegetais. Por exemplo, hoje, se uma pessoa não consumir carnes e produtos que vêm da carne, né, por exemplo, leite, ovos, mas o que? A própria carne, a pessoa corre o risco de ter deficiência de ferro,
corre o risco de ter deficiência de vitamina B12, porque são nutrientes que apenas são encontrados em fontes animais. Mas naquela época, alguém pode perguntar assim, mas então o pessoal do Éden lá tinha deficiência de ferro, dava anemia, tinha deficiência de vitamina B12. Com certeza, naquela época, existiam alimentos dentro dessa alimentação permitida por Deus, alimentos como sementes, frutas, que tinham quantidades mais elevadas de ferro. Vegetais até têm ferro, só que a quantidade é pequena. A pessoa até consegue alcançar, mas aí ela tem que ter um acompanhamento nutricional, porque ela vai precisar de uma quantidade maior. Uma pessoa que é vegetariana ou é vegana, ela precisa consumir uma quantidade maior, por exemplo, de verde escuro, folhosa verde escuro, para conseguir ter a quantidade de ferro que necessita. Com certeza, naquela época, também tinha alimentos que eram fonte de vitamina B12. E por aí vai. O maná. Quando veio o maná, que descia do céu para o povo de Israel, com certeza absoluta, irmãos, o maná tinha todos os nutrientes que o corpo humano precisa. Proteína, cálcio, carboidrato, ferro, vitamina B12, e, enfim, tudo, vitamina A, tinha tudo. Era um alimento completo. Depois do dilúvio, então a gente viu que antes do dilúvio, a alimentação era uma alimentação vegana. Depois do dilúvio, quando Deus fez uma aliança com Noé, Deus acrescentou mais um item aqui na alimentação. Olha só o que ele diz lá em Gênesis 9, versículo 13 e 4. Deus diz para Noé: tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus permitiu então aqui, meus irmãos, depois do dilúvio, Deus fez aliança com Noé, e Deus acrescentou a carne para ser consumida na dieta normalmente. Antes do dilúvio não podia, depois do dilúvio foi acrescentada. Deus permitiu, provavelmente porque existem nutrientes que foram necessários, vamos dizer assim, que foi necessário colocar a carne e os seus derivados, por exemplo, o ovo, o leite, devido à possível extinção de algumas espécies de frutas, ou de sementes, ou de outros alimentos que tinham antes do dilúvio. Então, vamos supor que tinha uma fruta que tinha lá uma quantidade grande de ferro, ou uma semente que tinha uma quantidade grande de ferro ou de B12, e ela foi extinta. Para suprir, então, essa necessidade, Deus recorreu, então, à permissão da gente consumir carnes. Então, não é pecado você consumir carne. Talvez alguém pode pensar assim, mas não é pecado matar um animal para que eu possa me alimentar? Não é pecado. Nós acabamos de ver que é permissão de Deus. Deus nos permitiu isso. Se fosse lá no Éden, aí sim era pecado. Então, uma pessoa hoje que quer se tornar vegetariana, se ela quiser se tornar, pode tornar, não é errado, não é pecado, mas ela não precisa se tornar pensando que ela comer carne é pecado. Comer carne hoje, nos tempos de hoje, não é pecado. Na verdade, de Noé para cá, né? De Noé para cá, depois do dilúvio, não é pecado a pessoa consumir carnes. Se a pessoa quiser virar vegetariano por outro motivo, tudo bem. Mas por causa dela achar que ela está pecando e tudo mais, não está pecando. Pois o próprio Deus aqui diz que era para comer animal, carne de animal. Provavelmente porque Deus sabia que se não fosse permitido, as pessoas teriam deficiência de ferro, de B12, talvez naquela época de proteína, não sei, né? Hoje a pessoa vegetariana consegue alcançar níveis aí de proteína consumindo vegetais, mas ela vai ter uma mudança, né? Ela não vai simplesmente deixar de comer carne e vai ter a quantidade de proteína suprida. Ela vai comer mais grãos, vai comer mais leguminosas, por exemplo, para ter a sua necessidade de proteína alcançada. Já teve estudo que fizeram aí em pessoas vegetarianas, em que não foi encontrado deficiência de proteína. Tudo feito com acompanhamento, dá certo. O que não dá muito certo é a pessoa ser vegetariana e, por sua conta e risco, da sua cabeça mesmo, ela tira a carne, mas não repõe aquela proteína. Aquela quantidade de proteína da carne, ela não repõe. Aí isso vai dar uma deficiência nela. Então a pessoa deve repor, né? Ela deve ter uma quantidade adequada.
Aí é bom consultar um nutricionista, né? Porque por conta e risco, há um grande risco da pessoa se enganar, da pessoa errar. Agora vamos entrar aqui. Dito isto, né? A gente falou mais aqui agora, até agora nós falamos mais sobre os aspectos da Bíblia, né? A alimentação de acordo com a Bíblia, o que é permitido. Agora vamos falar um pouco sobre atualidades agora, né? Hoje a nossa alimentação ela vem ficando muito ruim, muito deficiente, porque as pessoas hoje deixaram de cozinhar em casa, comem muito nas ruas, em restaurantes, usam muita fritura, usam muito alimentos prontos, né? Que a gente chama de fast foods, ultraprocessados, e por aí vai, né? Então, em 2014 foi lançado o Guia Alimentar para a População Brasileira. Você consegue baixar esse arquivo. Digita no Google, Guia Alimentar para a População Brasileira, 2014. Você vai achar, você vai ver um documento muito bom. Você pode baixar e ler, é muito fácil de entender. E o guia, ele basicamente fala para a gente o seguinte, a mensagem principal dele é: consuma alimentos mais naturais e evita ao máximo os alimentos ultraprocessados. Quais são os alimentos ultraprocessados? Alimentos que vêm pronto para comer. Por exemplo, salsicha é um alimento ultraprocessado. Refrigerante, macarrão instantâneo, né, que é conhecido como miojo. Tudo isso aí é ultraprocessado. Vem quase pronto para você consumir. Né, aqueles salgados que vêm, esqueci o nome, nuggets, mas o que? Enfim, produtos congelados que vêm pronto, é só pôr no micro-ondas. Um sanduíche que você comprou no supermercado, ele já está pronto, é só pôr no micro-ondas e aquecer e está pronto. Isso é ultraprocessado. A indústria coloca conservantes ali para conservar, porque senão não vai conservar. Existem aditivos químicos, aquilo não é igual um sanduíche que você faz na sua casa. Não é. Né? O alimento industrializado é colocado alguns aditivos nele para poder manter ele na prateleira, porque senão ele não aguenta, ele estraga. Né? Então, o Guia Alimentar basicamente diz isso para nós: consuma mais alimentos naturais, minimamente processados ou pouco processados. Como você sabe se o alimento é muito processado ou pouco processado? Se começou a modificar demais o alimento, está processando muito ele. Geralmente, esse alimento vai ter algum aditivo, vai ter alguma coisa nele que vai atrapalhar a sua composição. O melhor tipo de alimento, o alimento in natura, o alimento que é pouco processado. Né? Por exemplo, exemplo aqui de alimentos que são pouco processados: arroz, feijão, leite, né? Ovo, verduras, carnes, são alimentos pouco processados. Cozinhe em casa, irmão. Às vezes as pessoas não gostam, mas cozinhe em casa, faz a comida em casa. Porque é você que vai fazer a sua comida, você que vai escolher o que você vai comer. Evite os excessos, glutonaria é pecado, a gula é pecado. Vamos falar mais para frente sobre gula. Os personagens da Bíblia eram pessoas ativas, então, meu irmão, seja ativo. Não fica dormindo o dia inteiro, não. Faça alguma caminhada, faça um exercício físico, movimenta o seu corpo. Se você ler os personagens da Bíblia, eram pessoas que eram ativas, andava a pé e tal. O próprio Senhor Jesus, ele era muito ativo. Jesus andava para lá, andava para cá, sempre andando. Naquela época andava a pé, né? Eram pessoas que são ativas, então você também deve ser ativo. Quando eu falo ativo, é no sentido de você andar, caminhar, exercitar. O sedentarismo é uma das principais causas de doenças. Muitas pessoas adoecem porque são paradas. A pessoa quer beber 1 litro de Coca-Cola e deitar na cama. Isso vai dar errado. Você vai ficar uma pessoa muito parada, vai vir dores, vai vir desgaste. Você vai ficar uma pessoa doente. Você vai adoecer cedo assim. Não estou amaldiçoando, não, estou falando a verdade. A Bíblia, se a gente olhar a luz da Bíblia, a gente deve seguir os exemplos desses homens de Deus. À luz da Bíblia, a gente deve movimentar o nosso corpo. Né? A gente deve andar, deve caminhar, mas sempre consulte um profissional, por exemplo, um profissional da educação física, alguém que entenda, não sai por aí correndo igual doido, porque
Porque talvez a sua saúde, por exemplo, tem um problema cardíaco, você não pode fazer um exercício muito pesado, uma corrida muito intensa. Então, tudo tem base, tudo tem limite, né? E vídeos extremos. Tenha equilíbrio. Os nossos alimentos, temos grupos de alimentos, né? E os alimentos possuem nutrientes. Eu vou falar sobre alguns nutrientes aqui agora. Carboidratos. Carboidratos são aqueles que fornecem energia para o nosso corpo. Os carboidratos, tem uma linha que diz que a gente não deve consumir quase nada de carboidrato, né? A linha low carb, que carboidrato faz mal e tal. Isso está errado, dependendo da maneira que falar. Por exemplo, se a pessoa falar que você deve consumir um pouco menos de carboidrato, dependendo quanto for esse um pouco, não está errado não. Mas 0 carboidrato, ou 5% de carboidrato, 10% de carboidrato do total de consumo, que eu já vi por aí, gente fazendo, isto é errado. Por exemplo, tem um documento que mostra as quantidades mínimas que nós precisamos de cada nutriente. A quantidade mínima que uma pessoa adulta precisa de carboidrato por dia são 130 gramas. 130 gramas é a quantidade mínima que você precisa para o seu cérebro funcionar, para ter glicose para o seu cérebro funcionar. A principal função do carboidrato é produzir energia para o seu corpo. Outros nutrientes também produzem energia, por exemplo, lipídios, gorduras. Também é produzindo energia a partir deles. Só que é um processo metabólico mais complexo, vamos dizer assim, mais demorado. Enquanto o carboidrato é um processo mais rápido, é um processo mais, posso dizer até mais eficaz. É o processo correto, vamos dizer assim. A produção de energia por outros nutrientes também é correto, não é errado. Mas é um processo mais demorado e tem a questão da energia rápida. Às vezes a pessoa precisa de energia rápida, por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma atividade física e durante a atividade física talvez ela sinta alguma tontura, alguma coisa. Se der uma hipoglicemia, a pessoa precisa de energia rápida. No meio de uma corrida, às vezes a pessoa precisa repor sua energia. Então os carboidratos são muito importantes. Nós devemos consumir eles com cautela. Assim como tudo, tem que ter equilíbrio. O problema do carboidrato é quando são quantidades muito elevadas. Por exemplo, a pessoa consome lá seus 70%, 60%, 70%, vamos dizer assim. A pessoa consome 70% da sua alimentação na forma de carboidrato. Esse é um risco. Esse é um risco. O carboidrato não faz mal, desde que seja em quantidades normais, em torno de 40% a 55% do consumo total. Tem os carboidratos refinados e os integrais. Prefiro os integrais. O pão integral, o arroz integral, qual que é a diferença? A diferença é que possui mais fibra. A farinha branca, o arroz branco, é tirado a fibra dele. E é no processamento que passa. O integral e qualquer produto integral, ele possui ainda a sua fibra, né? Produto pão, macarrão, enfim, derivados do trigo. Vão possuir ainda as fibras, que são tiradas por meio do processamento. Então, o arroz branco, qual é a diferença do arroz branco ou do pão branco para o pão integral ou arroz integral? A quantidade de fibras. Caloria é a mesma, algum nutriente outro que pode ter a mais, mas o básico mesmo é as fibras que muda, né? Quantidade de fibras. Nós temos os tipos de gordura, a gente tem gordura saturada e insaturada. As recomendações mostram que as gorduras insaturadas, que são as gorduras geralmente líquidas, por exemplo, azeite de oliva, castanhas, óleos, abacate, são esse tipo de gordura que geralmente protege mais a saúde do coração. E a gordura saturada é um tipo de gordura que já prejudica um pouco mais a saúde do coração, quando é consumida em excesso. Já falei das fibras, né? Nós encontramos fibras em vários nutrientes. Nós vamos falar daqui a pouco sobre diabetes, aí eu vou falar mais de fibra. Aprende a separar os alimentos, os nutrientes pela cor dos alimentos. Por exemplo, alimento vermelho costuma ter muita vitamina A. Alimento ácido costuma ter mais vitamina C. Alimento que é verde escuro, né? Folhosos verdes escuros, são fontes de cálcio, magnésio. Então, você pode começar a fazer essas comparações e dá muito certo. Vou falar sobre algumas doenças agora, diabetes e fibras. A fibra tem uma função muito importante no diabetes. O excesso de carboidrato faz produzir muita glicose que vem
a ocasionar o diabetes. As fibras ajudam a diminuir a absorção da glicose, né? Então, você come uma quantidade X de carboidratos, na presença de fibras, não vai ser todo aquele carboidrato que vai ser absorvido. Então, isso vai ajudar a controlar a sua glicose. Irmão Ed, coloca uma foto para nós aí das fibras, fazendo um favor. Aqui vou pôr uma foto aqui dos alimentos, principais alimentos fontes de fibras. Então, a gente está vendo aí, ó, geralmente frutas, verduras, né? Feijão é muito rico, irmão, coma feijão, feijão faz muito bem. Feijão é fonte de fibra muito boa. Aveia, tomate, cenoura, está aí até a quantidade, quanto que tem de fibra. As fibras variam em torno de 25 gramas para a mulher e 38 gramas por dia para homem, a quantidade diária que a gente precisa. Pode passar a próxima, Ed, fazer um favor. A outra de fibras. Farinha de casca de maracujá é rica em fibra. Inclusive, estudos mostram que o consumo da farinha de casca de maracujá ajuda a diminuir a glicose. Tem outras fontes, né? Farinha de linhaça, farinha de banana verde. Enfim, essas aqui são fontes de fibras. A fibra é um nutriente excelente, irmãos. Previne câncer, ajuda o funcionamento do intestino, diminui a absorção de gorduras, de glicose. Pessoa que tem pressão alta, existem 3 nutrientes que ajudam a controlar, né, a pressão arterial: magnésio, fósforo e potássio. Aliás, magnésio, cálcio e potássio. Magnésio, a gente acha ele em alimentos verdes escuros, em castanhas. O leite, o cálcio, nós achamos ele no leite, nos derivados do leite, na couve, vegetais verdes escuros de maneira geral. O potássio, a gente acha muito em frutas, né? Frutas como, por exemplo, abacate, mamão, banana. Também achamos no oleaginose, né? Amendoim, castanhas. A obesidade, a gula, é uma coisa que a gente deve tomar muito cuidado. Deus manda a gente não praticar a gula, né, o pecado da gula. A pessoa que praticar gula durante muito tempo vai acabar adquirindo uma doença, que é a obesidade. E a obesidade é doença. Então, evite os excessos. Por exemplo, foi feito um estudo em 2018 que mostrou que cada brasileiro desperdiça, em média, quase 42 quilos de comida por ano. Talvez você está usando muito, você às vezes está cozinhando demais, e você acaba comendo muito e joga fora. Então, cuidado, irmão, cuidado com o consumo que você consome em excesso. Às vezes você está fazendo a preparação em grande quantidade, às vezes você está sedentário, né? E está comendo muito, e isso vai trazer uma doença. Cuidado na hora de cozinhar, não cozinhe em excesso. Se uma panela, vou chutar aqui, né? Se uma panela menor dá para você, uma panela de arroz, por exemplo, não faça uma panela grande para não ter que sobrar. E talvez, por ter muito alimento, você vai acabar comendo mais. Pense nas pessoas que passam, às vezes, fome. Esse número é muito alto. Ó. O estudo mostrou que em média, né, cada brasileiro desperdiça quase 42 quilos de comida por ano. É muita coisa. Em um ano inteiro, em média, eu e você desperdiçamos 42 quilos de comida. Irmão, é muita coisa. É muita coisa. 42 quilos de comida num ano inteiro, é muita coisa. Então, a gente deve ser mais precavido na hora de cozinhar, né, de fazer as preparações. Vocês que têm filhos, cuidado, pais, os filhos inspiram em vocês. Como você quer que seu filho coma, por exemplo, verdura ou fruta, se você não come? Não tem jeito. Eles vão espelhar em você. Então, geralmente, quando o pai tem um hábito alimentar errado, ou a mãe tem um hábito alimentar errado, os filhos vão adquirir esse hábito também. Eles vão olhar para o pai e para a mãe e vão seguir o exemplo deles. Então, cuidado. Ensine os seus filhos a ter uma alimentação correta, já previna eles de várias doenças e que eles possam aí ter saúde para muito tempo, né? Que a obesidade é uma doença. Falar sobre depressão e triptofano. O triptofano é um aminoácido que ele é precursor da serotonina, que é um neurotransmissor que fica em baixa quando a pessoa tem depressão. Alguns chamam até de neurotransmissor da felicidade, se não me engano. O triptofano, para produzir serotonina, precisa de ter triptofano. Então, quando a pessoa está com depressão, é bom ter alimentação rica em triptofano, isso vai auxiliar no tratamento. Não vou dizer que vai curar, mas vai auxiliar, né? Um conjunto. Alimentos fontes de triptofano: mel, banana, aveia, quinoa, kiwi,
Frutas de maneira geral, leite também. Aproveitando, falando do leite, o leite faz mal? Né? É muito falado sobre isso, se o leite faz mal ou não. A Bíblia diz que Deus prometeu aos filhos de Israel uma terra que emana leite e mel. Se o leite fosse mal, você acha que Deus prometeria aos seus filhos uma terra que emana leite? Se o leite fosse ruim, Deus ia prometer então uma terra que emana uma coisa ruim que faz mal para os seus filhos? Não iria, irmão. O leite faz bem. Eu não vou falar do leite aqui não, porque vai ter um brinde aí no final do culto. Vai ter uma palestra gravada aí, que aí a gente vai falar mais sobre o leite e outros assuntos. Constipação intestinal. Pessoas que têm o intestino preso. Eu vou passar aqui tem uma nutricionista da USP, que ela fez um coquetel, chama coquetel laxativo. É uma receita, na verdade, para quem tem problema de constipação intestinal, pessoa que tem intestino preso por muitos dias. Coloca para nós. Já está aqui já. Vou sair da frente aqui para mim não atrapalhar. Então, essa receita aqui, né? Pessoa tomar em jejum. São 3 ameixas sem caroço, 1 colher de sopa de creme de leite, pode ser uma colher de sopa de iogurte também, uma laranja, uma fatia média de mamão, um copo duplo de água. Aí você pega, coloca as ameixas de molho na água de um dia para o outro, na geladeira. No outro dia, né, você acrescenta os outros ingredientes, bate no liquidificador e toma em jejum. Isso aqui é uma beleza para quem tem problemas de intestino preso, constipação intestinal, devido à presença de fibra, de ácidos orgânicos que tem aqui. Por que tomar em jejum? Porque a água gelada em jejum estimula as paredes do intestino. Então, cada ingrediente aqui contribui de uma maneira para o funcionamento bom do intestino. Por último, eu quero falar aqui do refrigerante. Refrigerante é algo que é muito consumido, né? Principalmente no meio evangélico. Vou puxar a orelha nossa agora. Nós, evangélicos, a gente não bebe bebida alcoólica, mas também que o pessoal bebe de refrigerante, né? E come, não é brincadeira. Muitas das vezes. Refrigerante, eu vou ler aqui a composição química dele. Água gaseificada, açúcar, extrato do sabor que for, né? Se é laranja ou guaraná, acidulante, ácido cítrico, conservadores benzoato de potássio e sorbato de potássio, aromatizante e corante de caramelo 4. Você sabia que corante de caramelo 4 ele é cancerígeno? E o Brasil, a indústria de refrigerante do Brasil, é a que mais usa caramelo 4? Ou seja, o refrigerante brasileiro, em 2014 foi feito esse estudo, em 2014 mostrou que o refrigerante brasileiro é o que tem maiores quantidades de caramelo 4, que é esse corante cancerígeno, pode causar câncer no pulmão, no pâncreas, enfim, em vários órgãos. Além do que, como a gente leu aqui, benzoato de potássio, sorbato de potássio, são nomes estranhos, são aditivos químicos, claro que não fazem bem para o nosso corpo. Açúcar, uma quantidade muito grande de açúcar que tem nos refrigerantes. Ed, coloca agora as fotos do recurso imagético. Isso aqui é uma dissertação de uma moça lá de Ribeirão Preto. São várias fotos, eu vou passando aqui. Aí aqui fala até de quantidade de açúcar de alguns alimentos. Está aqui, ó, 2 latas de refrigerante por 1 ano. Todo dia você consumir 2 latas de refrigerante, em 1 ano são 22 quilos de açúcar. Então, se você consumir 2 latas daquela ali por dia, no final do ano são 22 quilos de açúcar que você consumiu. Muita coisa. Se for suco industrializado, aquele suco de caixinha, é a mesma quantidade de açúcar que é adicionada. A não ser que não seja adicionado açúcar, mas se for adicionado, é a mesma quantidade. Pode passar, irmão. 2 latas de refrigerante em 1 ano, que a gente viu que tem 22 quilos de açúcar, isso, se a gente fazer a conversão para gordura, dá isso aqui de gordura, olha, 11 quilos de gordura. Então, quando você consome aquela quantidade todos os dias, em 1 ano você vai adquirir isso aqui de gordura no seu corpo. Claro que varia um pouco de pessoa para pessoa, né? Mas em média, vai estar adquirindo essa quantidade de gordura. Pode passar, irmão. Refrigerantes mais doces, durante 1 mês, hein? Agora já é 1 mês. 1 lata de refrigerante, mais esses doces que estão aqui, bolacha, bombom. Todo dia, em 1 mês, são 2 quilos de gordura que você vai ganhar no seu corpo. Próximo. Aqui faz a comparação, um prato que a gente falou aqui mais cedo, que o Guia Alimentar preconiza, né? Alimentação mais natural. Um prato mais natural, como arroz, feijão, um bife, salada, tem essa quantidade de gordura. Agora, olha esse prato aqui,
que está com ultraprocessado. Por exemplo, a batata frita, uma lasanha, tem um bife, um ovo frito, que é a fritura, e um arroz. Olha a quantidade de gordura. É quase 5 vezes mais. Ali tem 12 gramas de gordura e aqui tem 52. Também é quase 5 vezes mais a quantidade de calorias, que vai virar gordura no seu corpo. Pode passar, irmão Ed. Aqui alguns alimentos, a quantidade de gordura, fazer uma comparação, a quantidade de gordura que tem em um pão francês, 1 grama de gordura. Em um pão de queijo, 10 gramas de gordura. E em uma coxinha, 13 gramas de gordura. Então é um comparativo que fez, né? O pão de queijo, aliás, o pão de sal, com apenas 1 grama de gordura, e os outros demais, olha, 13 gramas de gordura, 10 gramas de gordura. Cuidado com os excessos. A gente é mineiro, gosta de um pão de queijo, também gosto, mas cuidado com os excessos. Pode passar, irmão Ed. Tem mais uma. Um salgadinho chips equivale em termos de caloria, somente caloria. Nutrientes não, em caloria. Em termos de caloria, quando a pessoa consome um pacote desse aqui, é como se ela estivesse comendo esse prato de comida, mais o suco e ainda uma sobremesa ali, a salada de frutas. Então, se você come 2 salgadinhos desses, por exemplo, à tarde, você está consumindo em termos de caloria, essa refeição inteira aqui, em termos de caloria. Já acabou, né, irmão Ed, as fotos? Ok. Meu tempo está meio estourado aqui. Estou terminando já, viu, irmãos? Bom, então a gente viu aqui que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Irmãos, cuide da sua saúde. A sua saúde é você quem cuida. Deus te deu um corpo. O Espírito Santo habita neste corpo seu. Cuide dele. Cuide. Eu não posso cuidar para você e você não pode cuidar para mim. Busque informações corretas, não acredite em fake news e cuide bem do seu corpo e da sua saúde. E antes de eu encerrar, eu quero dizer que deixei aqui um bônus aqui. No link, aliás, na descrição desse vídeo, do que você está assistindo agora, na descrição do vídeo, está lá um link de um vídeo que está publicado no canal da igreja, que é de um congresso que ocorreu na sexta-feira, dia 18. Eu gravei um congresso online, uma palestra para um congresso online, onde eu falo lá 10 mitos e verdades sobre alimentação e nutrição. Aí tem 10 temas. Assiste a palestra lá, coloquei lá para os irmãos assistirem. Aí tem lá, se o leite faz mal, faz bem, se o óleo de coco é o melhor óleo para cozinhar, se a banha de porco é melhor ou não, e por aí vai, né? Se é glúten, lactose, enfim, tem vários e vários assuntos lá. Alguns são mitos, outros são verdades. Assista, está muito bom, viu? E dá para entender, pode assistir que dá para entender. Encerrando, o tempo voa, né, irmãos? O tempo voa, nosso Deus. Encerrando, a palavra de Deus, Mateus 4:4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, nem só de pão você viverá, nem só de alimento você viverá, você vai viver da palavra que sai da boca de Deus. Não adianta também você cuidar do seu corpo, ter uma saúde maravilhosa, se você não liga para Deus, se você não valoriza a palavra de Deus. Cuide do seu corpo, mas em primeiro lugar a palavra de Deus, que nem só de alimento, nem só de pão você vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que você tenha um bom domingo, um domingo abençoado. Espero que tenha ajudado, né, os irmãos aí em algum aspecto. Espero que tenha sido útil. Graças a Deus, né, por esse momento. E vamos encerrar orando? Feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós aqui agradecemos por esse momento, por podermos aprender da palavra do Senhor e juntamente com isso, aprender a cuidar da nossa saúde, tendo como luz a palavra do Senhor. Senhor Deus, obrigado por esse momento e que nós possamos saber cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que nós possamos saber cuidar para termos vida longa na terra, para não termos nenhum problema de saúde e para vivermos bem essa vida longa, para termos prazer, para termos disposição, Senhor, em fazer a obra do Senhor, em ter disposição para fazer a sua obra, Deus, não ficar, né, doente e com isso dificultar o ID, dificultar
fazer a obra do Senhor, executar a obra do Senhor, que nós possamos ter saúde, Senhor Deus, com nossos 80 anos, 70, 80 anos, 90 anos, ter saúde e fazer a obra do Senhor. Obrigado, Senhor, e nós declaramos que nem só de pão nós vivemos, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Amém e amém. Meu irmão, um bom domingo, Deus abençoe, em nome de Jesus.